Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo. Graças ao bom Deus, estamos aqui novamente para mais um momento de reflexão nas Sagradas Escrituras, que é, sim, a Palavra de Deus. Quero te convidar agora, meu irmão, minha irmã, lá em 1 Pedro, 2 Pedro, aliás, capítulo 3, versículo 18, diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Crescei na graça e no conhecimento. Amém? Agora sim, vamos lá. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo João. Vamos lá, João, capítulo 1, para a nossa reflexão neste momento. Louvado seja Deus. Diz assim, a partir do versículo 15: João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Versículo 20. E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Versículo 21. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não, não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Versículo 22. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz que clama no deserto: endireitei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram os fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Versículo 28. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Versículo 30. Este é aquele a qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse:
sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Versículo 34, e nós encerramos. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Até aqui, amém? Louvado seja Deus. Temos aqui, irmãos, um versículo chave aqui, que é o versículo 29, a última parte do versículo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. A expressão aqui, irmãos, Cordeiro de Deus, se refere ao Senhor Jesus e a sua obra redentora. Jesus, é o sacrifício perfeito e definitivo, providenciado por Deus Pai Todo-Poderoso para a expiação do pecado. João, o Batista, porque Batista não é o sobrenome dele, João Batista, utilizou literalmente essa expressão ao dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que o Senhor Jesus Cristo é chamado de Cordeiro de Deus? Por que ele é dito como o Cordeiro de Deus? Então, irmãos, para entendermos corretamente o porquê que o Senhor é chamado de o Cordeiro de Deus, nós precisamos nos atentar a alguns detalhes. Muito importantes os detalhes. É preciso saber, irmãos, que os cordeiros eram parte importante dos sacrifícios no Antigo Testamento. Você olha lá, a partir de Levítico, né? Sacrifício pelos pecados. Antes mesmo de Deus dar a Moisés instruções oficiais acerca da religião judaica no Monte Sinai, a figura do cordeiro já aparece como parte no ritual religioso. Louvado seja Deus. Podemos, irmãos, aqui citar alguns exemplos. Nos primeiros capítulos de Gênesis, encontramos Abel oferecendo a Deus uma oferta das primícias do seu rebanho, que está em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e versículo 5. Na ocasião de Abraão, que foi oferecer Isaque em holocausto a Deus, e Deus providenciou um cordeiro para substituir o filho do patriarca como sacrifício. Gênesis capítulo 22, 13. Nas vésperas da saída do povo do Egito, Deus deu instruções sobre a instituição da Páscoa, a Páscoa judaica. E nessa ocasião, irmãos, um cordeiro, ele deveria ser sacrificado e o seu sangue aspergido nos umbrais das portas dos israelitas. A Páscoa judaica. Fazendo isso, assim, o anjo da morte passaria por cima da casa dos hebreus quando fosse visitar a terra do Egito e matar os primogênitos da terra do Egito, mas que não aconteceu nada com os primogênitos dos israelitas. Êxodo capítulo 12. E a partir daquele momento, a Páscoa passou a ser uma das mais importantes festividades judaicas, a Páscoa. E ela, irmãos, continuou sendo celebrada anualmente pelo povo de Israel. O Cordeiro Pascal deveria ser sem defeitos, o Cordeiro da Páscoa. Além disso, nenhum de seus ossos poderia ser quebrado. Referência está em Números capítulo 9, versículo 12. Além do cordeiro sacrificado naquele momento na Páscoa, os cordeiros também eram
imolados na oferta diária. Louvado seja Deus. Isso significa que havia o sacrifício de cordeiros todos os dias. Números capítulo 28, versículo 4. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele é o Cordeiro de Deus. E eu espero que você entenda. Ainda no Antigo Testamento, nós encontramos referências sobre o Cordeiro que sofre calado. Isaías capítulo 53, que nós conhecemos bem, que diz: Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías capítulo 53. O profeta Isaías, ele profetizou detalhadamente sobre o sofrimento do Messias, sobre o sofrimento do Senhor Jesus. Ele falou dele como sendo o cordeiro que foi levado para o matadouro e que foi golpeado por causa da transgressão do seu povo, que está no versículo 7 e 8 de Isaías 53. Além disso, o profeta deixa claro que foi da vontade do Senhor, foi da vontade de Deus esmagá-lo, moê-lo e fazê-lo sofrer, fazendo de sua vida uma oferta pela culpa. Versículo 10 do mesmo capítulo. Com isso, irmãos, o profeta Isaías apresentou de forma muito clara o conceito do Cordeiro de Deus. Isso no Antigo Testamento. Agora já no Novo Testamento, no primeiro capítulo, aqui como nós lemos, o Evangelho de Jesus, como escreveu o apóstolo João, ele é apresentado como sendo o Cordeiro de Deus. E nesse capítulo nós lemos sobre como João Batista apontou para Jesus, testificando que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que cumpriu as Escrituras. O Cordeiro que já vinha sendo anunciado. Não se sabe exatamente se ao designar o Senhor Jesus como Cordeiro de Deus, João Batista tinha em mente o Cordeiro Pascal, ou o Cordeiro da oferta diária, ou mesmo o Cordeiro da profecia de Isaías. Nós não sabemos ao certo se ele tinha em mente, mas eu creio que se ele tivesse, foi revelado pelo Espírito. Na verdade, irmãos, nem é necessário fazer qualquer distinção acerca disso, porque Cristo é o antítipo para o qual todos eles apontavam. Isso significa que todos os cordeiros que foram ali sacrificados servia apenas como algo temporário. Todos que foram sacrificados. E o objetivo deles era apontar para Cristo e seu sacrifício como sendo a solução perfeita e definitiva, providenciada por Deus Pai Todo-Poderoso para a expiação do pecado do seu povo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que o apóstolo Pedro também fala de Cristo como sendo o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1,19 e versículo 20. O evangelista Filipe, irmãos, você deve lembrar, está lá em Atos, ao explicar as Escrituras ao eunuco etíope, ele entendeu que o Cordeiro, qual falou Isaías, é Cristo, e o Cordeiro, e é também o Cordeiro de Deus. Atos capítulo 8, essa história, essa narrativa. O apóstolo Paulo também falou de Cristo como sendo o Cordeiro Pascal, que foi sacrificado, 1 Coríntios 5, versículo 7. O paralelo entre Cordeiro da Páscoa e o Cordeiro e Cristo como o Cordeiro é realmente muito grande. Assim como o Cordeiro Pascal
não podia ter nenhum de seus ossos quebrados, o Cordeiro de Deus também não poderia ter nenhum de seus ossos quebrados, segundo a profecia e as Escrituras. Cristo, nosso Senhor, em seu sacrifício, teve todos os seus ossos preservados para que se cumprisse as Escrituras. É necessário e continua e vai continuar sendo necessário que se cumpram as Escrituras em tudo que ela diz a nós. Mas o que significa verdadeiramente ou efetivamente é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? É importante entender, meu irmão, minha irmã, a frase. Vamos lá. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso, irmãos, não significa um tipo de universalismo. A ideia de que Cristo tirou o pecado do mundo inteiro e por isso serão salvos todos no final. Isso é estranha ao contexto bíblico. Apesar de haver poder suficiente em seu sacrifício para tal coisa, isso não é o que a Bíblia diz. Na verdade, irmãos, no próprio Evangelho aqui de João, existem várias referências que refutam essa ideia que o sacrifício tira o pecado do mundo inteiro sem necessitar fazer nada. E para entender melhor o sentido desta sentença, nós podemos recorrer também ao livro de Apocalipse. Em nenhum outro livro Cristo é designado tão frequentemente como sendo o Cordeiro. Apocalipse. No livro de Apocalipse ou da Revelação, diz pelo menos 28 vezes de que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus. Se em outras referências Cristo aparece geralmente como o Cordeiro que sofre, já no livro do Apocalipse especialmente, Ele é tido como Cordeiro exaltado e vitorioso. Você nota a diferença? Assim, Cristo é o Cordeiro de Deus que se ofereceu a si mesmo como sacrifício propiciatório pelo seu povo. Ele ofereceu-se a si mesmo. Ele venceu a morte. Ele é o único capaz de abrir o livro selado com 7 selos. Apocalipse 5, versículo 2 até o versículo 5. Com seu próprio sangue, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, Ele comprou homens de toda tribo, língua, povo e nação. E estes redimidos foram constituídos reis e sacerdotes de Deus, e reinarão com Ele. Apocalipse 5, do 8, 9 e 10. Sem dúvida, irmãos, esse é o significado correto quando se diz que nosso Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a explicação correta. Esse mundo, irmãos, não significa cada pessoa em particular, mas pessoas espalhadas em todos os povos, tribos, línguas e nações. Portanto, quando João o Batista ele apresenta Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não está afirmando que o mundo inteiro terá o seu pecado expiado pelo Cordeiro de Deus. Está me entendendo, sim ou não? Ele simplesmente, irmãos, João Batista, ele está dizendo que o Filho de Deus não veio para tirar o pecado de uma nação em particular, especificamente, como por exemplo os judeus. Não. Em Cristo, nosso Senhor, não há mais qualquer distinção. A porta da salvação está aberta em todas as direções. Todas as direções. O Cordeiro de Deus
veio tirar o pecado dos seres humanos, de todos os seres humanos que estão espalhados por todo o mundo, a fim de reuni-los como filhos de Deus, num só povo, numa só igreja, num só lugar, que é a morada celestial. É por isso que o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que possui o livro da vida. Apocalipse 13, versículo 8. E neste livro está registrado o nome de todos aqueles que o Cordeiro resgatou com seu próprio sangue. Está escrito ali o nome de cada um que foi resgatado pelo Senhor Jesus. Por outro lado, irmãos, a ira de Deus será derramada sobre aqueles que não forem achados escritos nesse livro, no livro da vida. A justiça divina, irmãos, ela exige uma punição pelo pecado. Assim, os redimidos têm os seus pecados punidos na pessoa do Cordeiro de Deus. Ele pagou o preço já, pagou a nossa dívida. Já os ímpios, inevitavelmente, têm os seus pecados punidos, sabe aonde? No lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 20 diz assim, irmãos, versículo 15: e aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quer que seu nome seja achado no livro da vida? Você quer que seu nome esteja lá? O Senhor Jesus Cristo disse, o Cordeiro de Deus disse, em João capítulo 3, versículo 16, que é um versículo universalmente conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você me entende, meu irmão, minha irmã? João 3, versículo 16 em diante. O que fazer agora então para ter o meu nome escrito no livro da vida? Alguém deve estar perguntando. Aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal. Confesse e abandone os seus pecados. Viva uma vida decente diante de Deus. Você pode viver uma vida decente na sociedade, no trabalho, em casa, mas e diante de Deus, como é que você vive? Confesse ao Senhor Jesus Cristo, Romanos 10, versículo 9. É necessário, irmão, crer, acreditar que Jesus Cristo veio. Ele no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Era o Verbo, no princípio era o Verbo. Tomou a forma humana, se fez carne. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, habitou entre nós. Trouxe a palavra, explicou. Fez grandes sinais, prodígios, maravilhas, curas, libertações. É necessário, João 10, versículo 9, Romanos 10, 9. É necessário você crer nisso tudo. Crer que ele veio, Deus mandou ele, enviou ele, nasceu, viveu, morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Tem que crer com o coração e confessar com os lábios, irmãos. É necessário confessar com os lábios. Eu aceito ao Senhor Jesus Cristo. Eu creio na palavra. Eu creio na veracidade da palavra. Eu creio que Ele é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo, nosso Senhor, eu creio que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado,
Eu creio que Ele tira o pecado do mundo. Eu creio que Ele tira o pecado daquele que quiser aceitar a remissão do pecado. A remissão do pecado, irmãos. Para você ter a sua dívida paga, é necessário que você aceite que outra pessoa pague a sua dívida. Senão o juiz não pode aceitar a sua causa. Aceite a Jesus Cristo. Ele pagou pelo pecado de todo mundo, mas é necessário você fazer a sua parte. Largue, irmão, largue os caminhos, largue os atalhos, largue os enganos, largue outras coisas, irmãos. Eu não estou querendo forçar você a vir para a minha religião, que não é religião, é a verdade. É a verdade que mudou a minha vida, transformou a minha vida. Eu vivo uma vida feliz e tranquila. E isso é que eu estou oferecendo para você. Uma vida feliz, um sentido para viver. Momento na minha vida que eu senti um vazio terrível, um buraco dentro da minha alma, que nada preenchia, nada no mundo preenchia. Até o dia que eu conheci a Jesus Cristo, irmãos. Através da palavra, Ele preencheu o meu vazio. Eu encontrei definitivamente um sentido de vida e aprendi a amar o meu próximo. Ainda continuo tendo que aprender muito, mas eu aprendi que a essência de Deus é o amor. Eu confessei, eu aceitei como Salvador da minha alma, da minha vida. Eu aceitei como meu Senhor. Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Ele é o meu Senhor. Eu sou subordinado a Ele, porque Ele é o meu Senhor. Ele é meu superior. Você me entende, irmãos? Lá em Lucas diz, o Senhor Jesus fez uma pergunta aos discípulos. Vocês me chamais Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. O que adianta eu admirar tanto o Salmo 23, verso 1, ou o Salmo inteiro, e não tratar o Senhor como o Senhor da minha vida? Fica só um texto decorado e bonito e lindo, maravilhoso, como realmente Ele é. Mas eu devo tratar o Senhor como sendo verdadeiramente o Senhor da minha vida. Eu aconselho que você faça o mesmo. Em Cristo, irmãos, nós somos mais do que vencedores. Segura na mão de Deus, eu digo novamente. Segura na mão de Deus e vai. Siga o seu caminho. Você merece ser feliz. E Deus, Ele quer te fazer feliz. Amém? Que essa palavra, irmãos, ela transforme a tua vida, mas você tem que querer. Ela tem poder de transformar a tua vida, mas você tem que abrir o teu coração, amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Muito obrigado aí a todos nossos amigos, companheiros e até pessoas que eu não conheço. Se Deus permitir que conheça. Tá bom? Que Deus abençoe abundantemente a tua vida, amém? Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe.